Boa tarde, caros amigos. As tertúlias Conversas com Princípio e Fim estão mais uma vez no Centro de Exposições de Odivelas, gentilmente cedidos pelo município de Odivelas. Hoje temos como pano de fundo a exposição do pintor Ricardo Passos e aqui ao nosso lado temos a escultura O Teu Pecado é Meu, do escultor Santos Carvalho. A nossa visita hoje ao Centro de Exposições não é mais nem menos do que ter uma pequena conversa com a doutora Maria de Lourdes Nogueira, que é a convidada da tertúlia do mês de novembro, que terá lugar no dia 28 desse mês, com início às 16h30. O tema vai ser a ética e a moral. Boa tarde, doutora Lourdes, muito obrigado por ter vindo, por ter disponibilizado para estar aqui connosco e começar, dado que o tema é sobre a filosofia, gostava que começássemos esta pequena conversa com uma definição do que é, no seu entender, a filosofia. Certíssimo. Começaria então por dizer que a filosofia não é uma ciência, mas sim uma atitude intelectual. Ou seja, esta atitude intelectual traduz-se como um instrumento crítico e, ao mesmo tempo, uma interrogação sobre o sentido e o valor da condição humana. Digamos que mais nenhuma ciência poderá informar-nos acerca disto mesmo que não seja precisamente a filosofia. De qualquer forma, poder-se-á perguntar qual é o sentido, então, etimológico da palavra filosofia. O termo filosofia deriva, como todos nós sabemos, das palavras gregas philos, que significa amor, e sophia, que significa sabedoria, e traduzido à letra significa exatamente o amor pela sabedoria. Foi criado por Pitágoras para identificar exatamente a atitude de toda a pessoa que busca o conhecimento e a sabedoria. Por isso mesmo, nós poderemos conceber a filosofia como uma atividade intelectual de procura de conhecimento, ao mesmo tempo como uma reflexão crítica sobre o conhecimento do mundo e também uma atividade prática da procura desta mesma sabedoria. Às vezes perguntam, então e ser filósofo é o quê? A atitude do filósofo é a atitude daquele que vive completamente agarradinho ao saber. Relativamente à tertúlia, gostava que fizesse o favor de nos apresentar um resumo, uma sinopse do que é que vai ser a sua apresentação, a sua palestra. Portanto, quando o Sr. Carlos Moura me convidou para participar nesta tertúlia, o meu grande objetivo foi mostrar a um público sénior, já com experiência de vida, que já educou crianças, que neste momento, muito provavelmente, terá os seus sobrinhos, os seus netos, aquilo que hoje, digamos, no ensino oficial, nomeadamente no secundário, se entende como uma aula de filosofia. Portanto, aquilo a que vamos assistir trata-se exatamente de um tema que está integrado no programa do ensino oficial português, que é lecionado para os alunos do 10º ano e cuja unidade tem precisamente que ver com a ética como experiência convivencial. Ou seja, nós vivemos e convivemos em sociedade. O que é que isto significa? O que é que podemos entender por ética? De que é que estamos a falar quando falamos de ética? E de que é que estamos a falar quando falamos de moral? É extraordinariamente importante distinguir, digamos assim, estes dois conceitos, não só em termos etimológicos, mas também em termos conceptuais, ou seja, em termos de conteúdo. Da mesma forma que se torna extraordinariamente importante, ao abordar o tema da ética como experiência convivencial, distinguir exatamente o que é que se entende no reino, digamos assim, das normas, porque ambos os termos derivam exatamente deste reino das normas, o que é que se entende por intenção ética e por norma. Portanto, e o objetivo da tertúlia vai rodar precisamente sobre estes aspectos.
Digamos que, num primeiro momento, aquilo que eu irei tentar demonstrar é que existe uma dimensão ética. De que é que falamos quando falamos de dimensão ética? E depois, então, verdadeiramente, marcar a distinção, então, entre o plano da ética e o plano da moral. Portanto, vamos ter uma verdadeira lição de filosofia. Vamos tentar. Agora, eu gostava de ter uma ideia, na sua opinião, de filósofos célebres, que nos possa referir 2 ou 3, apenas para nossa orientação. Tendo a filosofia, digamos, e aquela de que eu conheço, tendo a filosofia começado, digamos, na Grécia, será obrigatório, portanto, para qualquer pessoa que queira entrar neste mundo, ler 2 grandes autores que estão publicados, portanto, ler as obras de Platão e ler as obras de Aristóteles. Depois, se quiserem continuar este estudo, passando, por exemplo, a um período como o período medieval, obviamente que se torna obrigatório ler Santo Anselmo, ler Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, portanto, que construíram muito da nossa forma de pensar cristã. É uma leitura assim acessível e razoável? Não podemos dizer que a leitura filosófica seja acessível, mas também não podemos dizer que seja impossível. Portanto, há que entrar muito devagarinho na linguagem, nos conceitos, nas ideias, para podermos, digamos, ir construindo aquilo que foi, pelo menos, a história das ideias na cultura ocidental. Okay. E em relação a mulheres célebres, o que é que nos pode adiantar? Em relação a mulheres célebres, é uma questão muito polémica em filosofia. Há quem diga que não existem filósofas. Eu não concordo com essa posição. Portanto, a partir do momento em que todos nós somos seres pensantes e em que a mulher é um ser pensante, há mulheres que fazem filosofia. Há 2 mulheres que eu gostaria muito de destacar. A primeira é Simone Weil e a segunda, muito marcante no século XX, é a Hannah Arendt. Portanto, são 2 filósofas de referência. Pois. Encontramos facilmente esses livros nas Encontra livrarias? facilmente, portanto, essas obras publicadas. E agora gostava de saber, por exemplo, que livro é que a doutora Lourdes Moreira tem à sua cabeceira? Digamos assim, de leitura obrigatória é a Bíblia. Sente-se bem com essa... Sinto-me bem, mas não é essa a questão. Portanto, aquilo que eu pretendo fazer é, digamos, um aprofundamento em estudo bíblico e daí o facto de estar a estudá-la particularmente. E agora, em relação, por exemplo, a que países é que conhece da Europa? Olha, sim, da Europa conheço um bocadinho. Portanto, aqui a nossa vizinha Espanha, conheço a Grécia, conheço a Itália, conheço a Suíça. A Grécia que conhece não tem nada a ver com... A Grécia que conheço Atenas, muitíssimo bem. Mas não tem a ver já com a Grécia que, infelizmente, está a passar por momentos difíceis. Pois. Infelizmente. Exato. Acha que, por exemplo, esta questão de estes problemas que eles têm vão ser afetados pelo turismo? Provavelmente. Serão afetados necessariamente. E em relação a Portugal continental, qual é a zona que mais gosta? Ou... É assim, conheço o nosso país todo, rigorosamente todo, incluindo Madeira e Açores. De qualquer forma, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, poderei dizer que a zona de Portugal que eu mais gosto é exatamente a zona onde vivo. Portanto, aquilo que eu chamo o Parque Natural Sintra-Cascais. Muito bem. E em termos de gastronomia, qual é o prato que mais aprecia e a zona? Assim, é difícil, porque a culinária portuguesa é excelente e eu poderia dizer que tanto aprecio, por exemplo, um excelente arroz de cabidela como um belíssimo cozido à portuguesa. É difícil escolher o melhor prato. E a gastronomia provavelmente tem nada a ver com filosofia, julgo eu. Também tem. A partir do momento em que a alimentação poderá ser vista quer como uma necessidade, quer como um prazer, terá tudo certamente a ver com filosofia também.
A composição dos diapositivos que está a preparar para apresentar tem dado, enfim, algum trabalho, pelos vistos? É assim, tem dado trabalho, mas é assim, aquilo que eu pretendo é transformar, digamos assim, uma matéria que poderá ser considerada árida em algo extraordinariamente simples e acessível. Exato. Isso faz-me fazer esta pergunta. É mais fácil uma palestra destas, em que a pessoa fala livremente à vontade, sem a projeção de diapositivos, ou é mais complicado com diapositivos? Qual é a sua opinião? Bom, eu acho que depende do orador e depende do público que temos na frente. O diapositivo pode ser encarado de uma forma muito positiva, muito alegre, muito viva, com muito movimento, como também poderá ser encarado como algo pesado. Depende se é utilizado, digamos, de uma forma mais solta, ou se realmente a pessoa que vai palestrar, neste caso, se vai colar ao texto projetado. Muito bem. Pronto, vamos terminar esta agradável conversa. Agradecer mais uma vez à doutora Maria de Lourdes Nogueira ter-se deslocado de Cascais para Odivelas. Para si, caro amigo, não esqueça que esteja presente nesta tertúlia. Como já percebeu, vamos ter uma verdadeira lição de filosofia. Esteja presente, seja participativo e coloque-nos na altura apropriada as suas questões. E já agora, não se esqueça de visitar esta exposição que está patente no Centro de Exposições de Odivelas, a quem nós agradecemos. Muito obrigado uma vez mais.